Meus irmãos, que a graça e a paz que há em Cristo alcance a minha vida e a sua vida abundantemente esta noite. Quero louvar a Deus pela oportunidade de poder voltar a esta casa de oração. Eu já estive aqui algumas vezes na gestão de outros pastores que conduziam ou que conduziram a igreja do Senhor aqui, mas na gestão do pastor Brenner é a primeira vez. Quero agradecer as bondosas palavras e a honrosa e calorosa saudação com a qual vocês me recebem. Abraçar o pastor Brenner, os obreiros aqui, toda a igreja do Senhor, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pela internet, inclusive meu amigo, particular amigo, irmão Aldenir Inácio Cardoso, lá na fazenda, está nos acompanhando. Ele foi um instrumento de Deus, quando lá na década de 80 do século passado, eu fui pela primeira vez para o seminário em Pindamonhangaba, e ele me ajudou muito, financeiramente, orando, incentivando, e eu sou muito grato, e não vou esquecer isso jamais. Porque a gente vai caminhando pela estrada da vida, e vez ou outra a gente dá uma olhada retrospectiva, para perceber aquelas pessoas que direto ou indiretamente contribuíram para o nosso desenvolvimento espiritual, para a nossa vida, para o nosso ministério. E também para que nós não nos esqueçamos jamais que a estrada que leva para o futuro começa sempre no ontem, não é? E a gente não pode esquecer de pessoas, de situações que contribuíram para a nossa vida. Quero transmitir a todos aqui presentes a saudação também do nosso presidente, Bispo Oídes, que a gente sempre representa e transmite então seu abraço, a saudação nessas visitas e nesses encontros que a gente sempre faz às nossas igrejas. Mas antes de ler o texto aqui, também parabenizá-los, toda a igreja e toda a coordenação, por essa iniciativa de estarem pensando, profetizando, reunindo-se para estarem buscando compreender essa ideia da confiança no Senhor. Eu meditei, eu pensei, eu refleti, eu elucubrei sobre o tema que vocês escolheram, confiança, descansando em Deus, aliás, em tempo de crise, nos braços de um Deus soberano, né? Ou descansando nos braços de Deus em tempo de crise, um Deus que é soberano. E eu gostaria de que você abrisse comigo a sua Bíblia para essa breve reflexão, no livro dos Salmos, e o Salmo de número 37. Eu penso que de muitos textos que eu poderia escolher esta noite, para embasar essa breve palavra, talvez o mais oportuno seria este, e logo vocês vão entender por quê. Porque eu detectei, meu pensamento, na minha elucubração sobre o tema, eu detectei 4 dimensões desse texto. Aliás, nesse tema: a confiança, a realidade que nós estamos vivendo, a que eu identifiquei aqui com as crises,
o descanso e o agente todo-poderoso, soberano Deus. Ele não pode tirar de mente ou deixar escapar da nossa mente esses elementos. Evidentemente, eu vou tentar colocá-los numa ordem mais, se não cronológica, mas pelo menos retórica, para que a gente compreenda melhor o que Deus quer nos colocar aqui. Eu quero ler do versículo 1 até o 5, diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados, como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Este é um salmo de Davi. Dos 150 salmos que nós temos aqui neste inário antigo dos judeus, uma esmagadora maioria fora composta por Davi, que era um jovem pastor, mas um exímio musicista, que se tornou um guerreiro, e por chamamento de Deus, tornou-se rei em Israel. Ele era o homem talhado por Deus para aquele momento. E é o único homem da Bíblia mais citado do que qualquer outro, com exceção de Jesus de Nazaré. A Bíblia faz 1.105 citações de Davi em todo o texto sagrado. E ele se tornou um arquétipo, um modelo de alguém que, em função da sua intimidade, a sua comunhão com Deus, sua confiança em Deus, rasgou a alma, derramou o seu coração, tanto em salmos de louvor, adoração, gratidão, mas também naqueles salmos que a gente chama, ou os entendidos chamam, de salmos de imprecação, cuja maioria são salmos messiânicos, que eu e você nem temos a autorização de fazer como Davi fizera, ou Davi fez, quando ele pede a morte do inimigo, quando ele roga a Deus para agir vingativamente contra os seus adversários. E Davi também é o único homem da Bíblia chamado o homem conforme ou de acordo com o coração de Deus. Obviamente, isso não diz que Davi era perfeito. Eu não queria ser membro da família de Davi. Era uma família extremamente disfuncional, problemática, pastor Marcos, irmão Marcos. Ele é dos 100 e poucos personagens principais da Bíblia, o único que teve que conviver com estupro entre filhos, entre irmãos. A história dele
envolvendo Batseba e Urias, dá uma novelinha suja. Aí alguém poderia então perguntar, mas por que Deus o chama então de o homem segundo o coração de Deus? Quando a Bíblia refere a ele nessa expressão, está dizendo diretamente em relação à escolha para o trono. Em 2 minutos eu explico isso aqui. Quando Israel pediu um rei, por concessão, Deus concedeu o rei. E o primeiro rei era da tribo de Benjamim, chamado Saul, filho de Quis. E o critério de escolha foi pela estampa, pelo que se via a olho nu. Por isso que a Bíblia diz no período de Samuel, que esse Saul escolhido então para rei, sobressaía de todos os homens de Israel, do ombro para cima. Mas ele não tinha o coração e uma alma lavada, e uma atitude de crente como Davi tinha. Tornou-se invejoso, orgulhoso. Espíritos malévolos da parte do inferno passaram a persegui-lo. E ele pediu que os seus súditos encontrassem um musicista que dedilhasse a harpa, e então a musicoterapia já vem de longe, né? Davi viveu 1000 anos antes de Jesus nascer, 1040 anos antes de Jesus nascer, pelo menos 1030 anos. E Davi foi o escolhido, foi o achado. Quando o espírito mau atacava Saul, Davi dedilhava a sua harpa e ele era liberto. E Davi, um homem que tinha um pacto com Deus, uma aliança com Deus. E a Bíblia diz que tudo que Davi fazia, Deus era com ele e ele se tornava próspero. E Saul deixou uma inveja tremenda nascer no coração de Davi. Aliás, no seu coração, contra Davi, a respeito de Davi, e passou a segui-lo. Por longos 13 anos, Saul tentou matar Davi. E em função dessas atitudes, Deus falou para Samuel: até quando você terá dó de Saul, tendo eu rejeitado, para que seja rei? Vem, pega um odre de azeite, vai a Belém, na casa de Jessé, porque dos filhos dele eu tenho achado um homem segundo o meu coração. Como quer dizendo, aquele primeiro foi conforme a escolha de vocês. Esse agora você fica atento, porque é conforme eu desejar, conforme o meu coração. Conforme o coração não fala de perfeição de Davi, fala do modo como Deus o escolheu dentre os seus irmãos. Por exemplo, Eliabe, Abnadab e Sabá eram homens arrões também, e Jessé os fizeram passar primeiramente, falou, e Samuel profeta, quase que se deixa enganar de novo. E Deus está lá no capítulo 17 do livro de Samuel, Deus tem que dizer: Samuel, não olha para a aparência desses homens, porque o Senhor não vê o que está por fora, o Senhor vê o que está dentro. O homem olha para o que está no exterior, o Senhor olha para o que está no coração. Não escolhi nenhum desses aí. E a Bíblia diz que Davi fez passar diante do profeta todos os seus filhos. Aí Deus falou: nenhum desses foi escolhido. E o Samuel perguntou: acabaram-se os mancebos? Jessé falou: existe um pequeno aí, um menor, mas ele nem veio na festa. Eu quase que não convido ele para a festa, que ele está lá com as ovelhas. O curioso é que Deus sempre lembra daqueles que os homens resolvem esquecer, né? Aqueles que os homens não incluem na lista, às vezes são o que encabeçam a lista de Deus. Deus falou assim: manda buscá-lo. Ninguém assentar-se aqui em volta da mesa até que esse homem chegue. E esse salmo tem a ver com a escolha de Davi para o reino.
e o que sucedeu com a vida dele depois. Enquanto pastor de ovelha, na calada da noite ou durante o sol causticante, naquelas paragens do sul da Palestina, quem sabe à beira de uma gravina, ou de um vale, dedilhando a sua harpa, eles viajava na imaginação, escrevia o salmo, como o 19, os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Foi escolhido o rei, em vez de melhorar, ficou pior. A vida dele se complicou, perdeu a tranquilidade. Ele teve que se associar com uma patota de 400 pessoas, que a Bíblia diz de espírito amargurado, filho de Belial, gente endividada, porque é os que aproximaram dele. E desses ele conseguiu tirar seus 30 heróis. E aí Davi, como qualquer homem de Deus, e aqui eu começo com a primeira dimensão do tema de vocês. Vamos pensar um pouco aqui, nas crises, na situação, na circunstância. Davi se viu em circunstâncias extremamente adversas, e deixou para você, as circunstâncias não mudam o homem, a circunstância só revela o tipo de homem que ele é. As circunstâncias não levam o homem de Deus à derrota. As circunstâncias só identificam no homem de Deus onde está depositado o seu coração e a sua confiança. As crises, elas são necessárias para a vida. Pois a mesma crise que denuncia o covarde pode revelar o herói. Este aqui, Davi se revelou numa das maiores crises da nação de Israel. Os filisteus invadiram a terra, levaram a arca, acabou-se a glória de Israel, e o acabou de nascer, foi-se a glória de Israel. Os filisteus enfrentaram o exército de Saul. Imagina, 2 exércitos não encastelados, numa batalha, 40 dias para manter, olha o custo para manter aquele exército, aquele estado. E um homem se levantava de lá e dizia: dá-me um homem. Parece que naquele dia faltava homem no arraial dos homens, que é a crise que nós estamos vivendo daqui a pouco, eu vou falar dela daqui a pouco. Nós estamos vivendo a pior crise da desvirilização do mundo. Ela é ideológica. E ela nos afeta a todos. E na pior das crises, Saul já tinha feito promessa pelos cotovelos, dispensado de imposto, de IPVA, de IPTU, de ITU, de ITR, quem tivesse a coragem de enfrentar o meliante lá, e ninguém se apresentou, e ele aumentou a oferta. Além de eu manter a primeira oferta, vai casar com a minha filha, vai virar príncipe e morar comigo no palácio, e nem assim ninguém apareceu, até que Davi chegou lá. 1 Samuel capítulo 17. Ele olhou aquele negócio e falou: o que é esse troço aí? O que é esse negócio aí? Esse homem confiava em Deus. E ele chegou lá, naquela tremenda e aguda crise, como garoto de recado, levando algum iogurte Parmalat, algum queijo mussarela para alguém lá, amando do pai, e de repente ele se interessou por aquela situação. O que é esse negócio aí? Eliabe falou para ele: olha, esse menino é presunçoso, você não veio aqui só trazer queijo não.
Você não veio só trazer iogurte aqui, não. Você veio olhar a guerra. Eu bem sei. Eu disse que ele afastou dele e foi para outro e fez a mesma pergunta. Sabe o que é a grande aplicação que eu tiro aqui, dessa primeira dimensão do texto? Nós estamos vivendo crise. O mundo está em crise. A sociedade está em crise. A circunstância não é favorável. E o texto vai começar dizendo: olha, Davi, não te indignes, não deixa a ira e a indignação e o ressentimento te dominar. A realidade aqui é essa mesmo. Não pense que Deus veio fazer do mundo um paraíso. Deus veio resgatar a gente do mundo para levar para o paraíso. Mas esse mundo nunca vai tornar um paraíso. Qual é a grande aplicação aqui? Nós temos que aprender que, à medida que nós confiamos em Deus, conhecemos Deus, a gente pode viver na mais aguda dificuldade, nas mais extremadas adversidades e crises, sem nos deixarmos afetar por elas. Sabe por quê? Porque para aqueles que confiam em Deus, circunstâncias são apenas a maneira de Deus operar milagres anonimamente. Eu vou repetir: circunstâncias para o servo de Deus é apenas a maneira que Deus tem para realizar milagres anonimamente. Eu fico olhando o mundo aí. Esse mundo, evidentemente, está indo de mal a pior. Evidentemente que da perspectiva da cosmovisão, da ideologia, do globalismo que se instalou aí, não há muito o que fazer para o que está aí. E a visibilidade que se tem é que aparentemente, eu estou dizendo apenas aparentemente, não é sempre o justo que vence. O mal parece triunfar sempre. Eu falei há pouco da desvirilização do homem. E eu sou um leitor um pouco acima da média do brasileiro, porque eu leio muito, porque o brasileiro é muito pouco. E há muitos anos eu leio filosofia e leio ideologias, essa coisa toda. Teologia mais do que qualquer outra coisa. A Bíblia, então, mais do que outro livro. E de uns anos para cá, eu digo anos, de pelo menos 2 gerações, 3 gerações, que daí 110, 120 anos. Houve uma mudança de perspectiva, de mentalidade, de elaboração, de domínio, controle, poder no mundo. E nós, sociedade, eu não estou falando nós aqui esta noite, nós, sociedade, anestesiados pelo barulho e o canto da sereia, não percebemos que houve uma mudança extremamente perigosa no campo das ideias, e nós embarcamos, e nós sociedade, não nós igreja, nem nós cristãos, embarcamos. Vou tomar apenas um exemplo para poder ilustrar isso. Essa situação que está ameaçando o mundo a partir de Rússia e Ucrânia. Isso não vem de agora. Quem leu, por exemplo, Antonio Gramsci, o italiano que propôs lá na década de 60, já do século passado, a mudança de estratégia e perspectiva no domínio da ideologia materialista anti-Deus, na tentativa de dominar o mundo, que durante já aquela época já tinha 60 anos, 55 anos tentando pela arma, pela perseguição, pelo campo de concentração, pelas gulags. Não conseguiu. Ele propôs uma ideia.
Ele propôs outra alternativa. A gente vai usar arma só para finalizar o processo, porque nós precisamos primeiro vencer no campo das ideias. Porque, já dizia, não ele, Antônio Gramsci, um outro lá, que é a ideia que governa o mundo, ainda que usando o braço e a força dos trouxas. É a ideia que governa o mundo, ainda que usando o braço e a força dos trouxas. Aí começou um processo de minar a cultura ocidental, por exemplo, que é eminentemente uma cultura, mesmo como falando de cultura, civilização judaico-cristã, as bases dessa cultura ou dessa civilização são cristãs, e foram minando com o ateísmo, o materialismo. Aí foram observando que certas colunas, certas pilastras mantinham toda essa civilização de pé, eles foram minando. E esse processo todo que desencadeou agora começou lá em 2014. É claro que eles lá já sabem essa ideia de militarmente chamado de Pacto de Varsóvia e Pacto da OTAN, a Aliança Militar de Varsóvia, a Aliança Militar da OTAN, é só uma questão mais descritiva. Eles vão usar a arma, estão usando as armas só para finalizar o processo, mas a batalha já está ganha. No campo das ideias, já minou. E por que a OTAN, representante dos países mais poderosos em termos de armamento, não fez nada? Porque os líderes de alguns países que detinham o poder de negociação foram atingidos pela a desvirilização que eles fizeram ao longo de duas gerações. Aí faltou homem na mesa da negociação para dar um tapa na mesa e negociar e impor. Você acha que os países armam até os dentes de arma atômica e arma nuclear e bomba e tem exército porque ele quer fazer guerra? Não quer não. É chamada a guerra da dissuasão, porque se o bandido sabe que você tem arma em casa, ele vai picar a mula lá da porta e vai procurar uma casa mais fácil. É por isso que os países se armam e têm exércitos poderosos. Eles não querem fazer a guerra, e nem necessariamente usar suas armas de mortandade letal, suas armas letal contra a vida, porque como é que o sujeito invade a Ucrânia e agora vai usar bomba atômica e nuclear para se matar também? Isso é doidura, é loucura. É claro que não vai fazer. Não é? Mas aqui a circunstância, a crise, é no sentido de que a realidade humana nem sempre é a mais favorável para o homem de Deus. Mas há uma segunda verdade aqui, que tem a ver com a ideia da confiança, que está no versículo 3. Diz assim, eu vou encerrar dentro do tempo hábil. Confia no Senhor. Tem dois verbos aqui, é um binômio. Essas coisas andam juntas. Confia no Senhor e faze o bem. E o verbo fazer está no modo imperativo. Faça eu, faze tu. Sabe o que está dizendo? Se você quer vencer nessa realidade atual, nessa circunstância de adversidade, você não pode se deixar capturar pela mentalidade e a ideologia e a filosofia do mundo à sua volta. Você tem que confiar no Senhor e, em meio a tudo aí, fazer o bem. E é difícil fazer o bem quando todo mundo à sua volta está fazendo o mal. Não tem como confiar no Senhor e descansar nos braços desse soberano Deus se nós não observarmos isto aqui. Eu estou usando a Bíblia Almeida corrigida hoje, mas a Almeida atualizada diz assim, olha, confia no Senhor e faz o bem.
Como quer dizer, habita na terra. Aqui botou o verbo habitar, a versão corrigida, botou o verbo habitar no futuro. Mas o verbo habitar dá a ideia aqui, na Almeida atualizada, no presente, habita na terra. Como quer dizer, não fuja da realidade, enfrente a situação. Você confia em Deus? Deus está com você. Deus está conosco. Ele está presente. Nem sempre Ele vai alterar a realidade, alterar a circunstância, mas tenha a convicção e a certeza que Ele nunca te abandonará. Ele vai estar presente. Só que Ele pede para que, unido à confiança, eu aprenda, você aprenda, nós aprendamos a praticar o bem, a distinguirmos-nos como servo de Deus dessa sociedade malignizada, diabolizada, estupidificada, imbecilizada desses nossos dias. E aí eu quero fazer uma outra aplicação aqui para passar a terceira dimensão do tema de vocês, para eu começar a encerrar. A grande questão de hoje, e eu não estou falando da Igreja Assembleia de Deus, nem a que está aqui, de Campinas, aqui na cidade, aqui no Jardim América, nem da Assembleia de Deus de Goiânia, nem do Brasil, nem do mundo, nem de uma denominação qualquer que seja ela. Eu estou falando em termos de cristandade, nem quero usar a palavra cristianismo, porque para mim cristianismo é um substantivo muito forte, muito caro. Eu quero mudar a palavra cristianismo para cristandade. Há muito tempo, pelo menos 3 gerações, em função desse processo, que eu só citei um aspecto, no âmbito sociológico, comportamental, no âmbito até das relações internacionais, onde aconteceu a maior desvirilização do homem, do ser humano, da pessoa. Está acontecendo que nós temos templos cheios de gente genuinamente convertida e até nascida de novo, mas que não pensam mais como cristãos. A mentalidade não é mais cristã. A cosmovisão, a perspectiva, o jeito de encarar a vida, os valores, a ideologia, a filosofia. O que é filosofia aqui? Eu estou usando filosofia no sentido de que o entendimento sobre a realidade da vida não é mais a partir do escopo amplo do Evangelho. E não há tragédia maior para o cristianismo. Por isso que eu falei de cristandade, de ter igrejas ou templos cheios de pessoas que não pensam mais como cristão. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que ter a mente de Cristo. Por isso que Paulo falou: olha, gente, pensai nas coisas que são lá do alto, lá de cima. E aí eu volto a enfatizar algo aqui para passar à terceira dimensão. Que certamente isso gerou aqui na parte ocidental deste velho e cansado planeta, do qual nós fazemos parte, que fica aqui para o poente do sol, para o oeste, para distinguir daquela parte oriental que está lá para o leste, de onde nasce o sol. A despeito de toda a estrutura e de toda a longa história do cristianismo, quer católico romano, quer protestante, a partir da Alemanha, Noruega, Finlândia, Luxemburgo, a Inglaterra e a Escócia, a Irlanda, e esses países todos, há 2, 3 séculos atrás, nós perdemos a batalha no campo das ideias. Eu tenho dito por aí, em encontros que eu vou por esse Brasil afora, no Sudeste, São Paulo, BH, Rio de Janeiro, que no âmbito das ideias, no que concerne a arena da sociedade, nós já perdemos a batalha. A única alternativa que nos resta é fortalecer as trincheiras
na nossa família e na igreja. Porque em âmbito social, de sociedade, nós já perdemos a batalha. Não adianta discutir mais essas questões de amor afetivo, homossexualidade e essa coisa. Não adianta, é batalha perdida. E perdida no âmbito também das ideias. Porque grande parte do segmento dito evangélico já não acredita que essas coisas são, no mínimo, anomalias da natureza, muito menos pecado. Porque a força dessa ideologia, enquanto nós habitamos na terra, e esquecemos de praticar o bem, foi uma tríade maldita. Filosofia naturalista, humanista, permissivista. E aonde estava o erro do humanismo? Que adentrou, que venceu na educação, na construção de famílias e lares, que entrou até para a igreja. Que o humanismo parte do pressuposto que todo ser humano é inerentemente bom. Quem o torna mal é a sociedade, que é um dos grandes mitos, eu estou dizendo mitos, e bandeiras da esquerdomaníaca, dos esquerdopatas aí fora. Que não é de agora, desde Hegel, desde Engels, desde Karl Marx, desde esses malucos europeus lá atrás. Só que o evangelho vem e diz assim: Enoque, você não é bom, e eu não sou, e você também não é. Mas nós acreditamos. Por que nós, por exemplo, o mundo hoje está vencido pela violência? Eu moro aqui no setor oeste já há alguns anos, ali nasci em Chateaubriand. Era setembro de 2018. Lá tinha um canteiro de obras, um edifício sendo construído lá. E o pessoal chegou de manhã para bater o cartão, chegar para o serviço. Alguém entrou, empurrou o portão, escutou um grunhido lá numa caixa de papelão. Ele foi lá para ver o que era, não abriu a caixa. Ali, perto, onde eu moro aqui, no setor oeste aí. Ele falou: isso deve ser uma madame desses apartamentos aí, a gatinha pariu e jogou os filhotes aí para poder morrer. A inversão de valor é tão grande, que tem gente que ama ao ponto de morrer os animais, mas não tolera o filho complicado que ela pariu. Isso é uma desgraça, me perdoe a palavra. Isso é uma inversão tremenda de valores. Tem gente que vai para a praça, para a rua, para o logradouro, e estica a faixa, e grita frase de efeito, e chavões bonito. Ama muito a humanidade, mas não consegue amar o pai que sustenta ele dentro de casa. Isso não é uma inversão ou não é? É. E essa, pastor Marcos, é a nossa batalha hoje. Aí o moço entrou, foi lá, trocou de roupa, botou o cap, e aqui ficou martelando a cabeça dele. E aqui se foi um bebê, parecia um grunhido, um choro de um bebê. E ele não conseguiu concentrar no trabalho, e resolveu ir lá, abrir a caixa. E não era que era um bebê, no sangue da placenta, com cordão umbilical. Eu não quero chamar esse troço de mãe. Uma primata chamada de racional, pariu aquele bebê e botou na caixinha para morrer. Eu pergunto, é ou não é o mundo do cão? É. Mas aí a segunda dimensão do tema de vocês, onde a gente tem que exercer a confiança em Deus, é aqui. Confia no Senhor e faz o bem. E outra coisa, não fuja da raia não, habita aí na terra, é aí que eu te quero. É mais ou menos como Jesus foi lá em Gadara. Quando ele desembarca no porto de Gadara, ele navegou de sudoeste para nordeste, no mar da Galileia. Quando ele desembarca, já tinha um capiroto lá, enfrentando ele. Ele falou: ei, o senhor vem aqui para nos perturbar no tempo? E onde Jesus está, se a gente não perturba o esquema do mal, alguma coisa está errada. Onde Jesus chega, tem que perturbar alguma coisa.
essa igreja aqui está muito acomodada, muito contente, assentada com Raimundo e todo mundo. Engraçado que ele tinha um espírito da megalomania, da grandeza. Que Jesus perguntou para ele: qual é o teu nome? Ele falou: por que você pergunta o meu nome? Nós somos muito. Quer dizer, no reino de Deus, Deus está muito mais preocupado com a identidade. No outro reino, Ele está preocupado com a quantidade. E Deus está com a identidade. Aí Deus expulsou aquele demônio e foi embora. E os demônios falaram: vai cá, já que permita a gente entrar naquela porcaiada lá. Não vou dizer porcaria, né? Aquela porcaiada lá. 2.000 porcos. A Bíblia diz que os demônios entraram naqueles porcos, eles precipitaram no mar, que não era praia, era um despenhadeiro, os porcos morreram, e os homens viram aquilo tudo, e não podiam negar o fato, que contra fato não existe argumento, e não adianta argumento, e foi avisar na cidade, e avisaram os donos dos porcos. E até hoje, a sociedade sempre amará mais os porcos do que as pessoas. Você pensa que esse país já não teria condição de ter sido mudado ou melhorado há algumas décadas? É possível acabar com a corrupção desse país. Já visto, eu não sou nem de B nem de A, eu estou só falando um fato. Pelo menos a imprensa inimiga aí não está encontrando para noticiar, como a gente ligava no Jornal Nacional toda 8 horas, todo dia 8 horas da manhã, a notícia de corrupção era todo dia, uma maior do que a outra, para dizer para nós assim: contenta com isso, é assim mesmo, acostuma, é assim mesmo, viva nisso, é assim mesmo, para fazer você também, a mim também, embarcar na onda e fazer: não, naquilo que eu puder eu vou levar a minha parte. Aí a corrupção virou endêmica, endêmica, né? Aí foram, uma cidade já abençoada, um homem libertado, foi lá avisar a gente, falou: olha, e viram o homem lá, assentado aos pés de Jesus, transformado, e escutando Jesus. Falou: Senhor Jesus, vem cá, é melhor o senhor picar a mula daqui, porque aqui na nossa Gadara a gente só vive de doidice mesmo. Se o senhor vai estragar o nosso negócio, aqui a gente vive de doido. A gente precisa dos doidos, a gente precisa do traficante, a gente precisa da corrupção, porque o nosso sistema não vive. Veja como é que eles estão bravos aí, uma turma grande aí, porque o negócio parece que está dando errado, deu errado, porque só vive disso aí. Então Jesus vai embora, porque se o senhor ficar aqui, e o senhor acaba com os nossos doidos, e o nosso negócio de Gadara, aqui em Gadara é doidice mesmo, nós precisamos dos doidos. Curioso. Jesus atendeu o pedido dos demônios e permitiu que eles entrassem no porco. Jesus atendeu o pedido dos ingratos gadarenos e foi embora. E um moço libertado pediu assim, ou liberto pediu assim: Senhor, deixa eu continuar. Falou: não vai não. Sabe por quê? Jesus está dizendo para ele: a única maneira de eu permanecer aqui é na sua vida. Habita na terra, fica aí. Você confia no Senhor o suficiente para continuar naquela faculdade, onde os professores são tudo ateu? Você confia no Senhor para permanecer naquele emprego, onde o seu superior te assedia e quer levar você à bancarrota? Você confia no Senhor para continuar habitando aí, onde Deus te quer? Confia nele, Deus está com você, está contigo, e a graça do Senhor está sobre a sua vida. Desista não. Aí eu uno as duas outras questões para não passar do horário. Agora vem o resultado e a fonte desse descanso, que é o descanso, e onde está a fonte desse descanso? Está aqui no versículo de número 4. O tema de vocês diz assim: olha, confiança, descansando em tempo de crise, nos braços de um Deus soberano. Deus está dizendo para Davi aqui: Davi, eu não vou maquiar a realidade para você. É isso aí mesmo. Gadara é isso mesmo. E Jesus foi embora de Gadara, porque Jesus não fica onde ele não é recebido com alegria. Deus não força a barra. Quem possui a mente das pessoas e força a barra é o outro cabrunco,
o chifrudo federoso, o fedido lá fora. Ele é que força, Deus não força não. Ele é muito educado, ele bate a porta, eis que eu estou à porta. E até bato. Se alguém ouvir, porque tem gente que nem batendo não escuta mais. Mas se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei. Mas o que Deus está falando para Davi no versículo 4? Diz assim, ó, Davi, só tem uma forma de você alimentar essa confiança irrestrita em mim, para que você alcance o resultado do descanso permanente nos meus braços, é fazer o quê? Deleita-te no Senhor. Sabe o que Deus está dizendo? Deus diz assim, Davi, nessa realidade toda, deixa eu ser para ti a razão da tua vida. Sabe o que Deus está dizendo? Davi, não procure à sua volta e nem nas circunstâncias à sua volta, por mais positivas que elas porventura se apresentarem, a razão da sua vida, deixa eu ser a razão da sua vida. Deleita-te em mim. Sabe por quê? Que aí seu coração vai encontrar o prazer em mim. Deleita-te em mim, agrada-te também de mim, porque aí eu vou satisfazer o desejo do teu coração. Mas quando Deus é o nosso deleite maior, nosso coração não deseja nada além dele. É o que o irmão leu aqui esta noite. Buscai primeiramente o reino de Deus, né? Eu gosto muito dessa palavra. Primeiro. O moço chegou para Jesus, esbaforido, venta aberta, falou, Jesus, seguir-te-ei para onde quer que fores. Deus falou, é melhor você assentar e fazer conta, que tem custo. Não é só assim no vamos ver, e no barulho do gongo, e não, aqui não tem só música não, aqui para mim é negócio, ó, as aves do céu têm ninho, as raposas têm covil, mas eu não sei nem onde eu vou dormir essa noite, é melhor você sentar primeiro e fazer conta. Fosse eu, já tinha anotado o nome dele, falou, graças a Deus, mais um convertido, eu nem fiz o apelo ainda, ele já está se prontificando, já falou, não, para lá. Aí Jesus olhou para outro e falou assim, vem e segue-me. Ele falou, deixa primeiro eu ir sepultar meus pais. Não é que era errado ele cuidar dos pais na velhice. O problema está na palavra primeiro. Porque se Deus não for primeiro na sua vida, ele não é em dimensão nenhuma. Fiquem em pé todos vocês. E o resultado de tudo isso vai concluir no versículo 5. Para a gente achar o descanso. Descansando, eu gostei desse verbo. O modo como vocês colocaram o verbo no gerúndio. Descansando. Onde? Nos braços. Em tempo de crise. Quando? Nas crises. Onde? Nos braços de um Deus soberano. Agora, isso implica dizer o que está na palavra Senhor no versículo 5. Entrega o teu. Essa palavra monossilábica átona chamada teu é um pronome possessivo da segunda pessoa do singular. Sabe o que Deus está dizendo? Quem confia em mim não tenta resolver tudo. Entrega o que é pessoal para mim e confia no meu senhorio, na minha soberania, e deixa o resto comigo que eu sei cuidar. Sabe por que você está angustiado? Sabe por que você está ansioso? Você está preocupando com coisas que não é da sua alçada. Deus falou assim, entrega o teu, deixa o do outro com o outro, entrega o teu caminho para mim. Deus está dizendo para Davi assim, você não está dando conta de lidar direito nem com os problemas da sua vida, você está querendo mudar o mundo? Entrega o teu caminho ao Senhor. Agora, me tenha como Senhor, me tenha como soberano. Tem uma versão da Bíblia, me parece que é a Peshita ou uma outra siríaca, que diz assim, deixa rolar sobre ele todos os seus problemas, porque ele trabalha. Eu penso que aqui essas questões resumem
a natureza e o tipo de confiança que você precisa ter no Senhor. Não tem um tempo, não tivemos um tempo na história mais recente ou mais remota da humanidade, e eu vou delimitar ainda mais, do Brasil, da nossa sociedade, em que vivemos período de angústia, ansiedade, depressão. 2 semanas atrás eu estava ali na minha escrivaninha, na biblioteca. De repente eu escutei um barulho, uns gritos de angústia, e eu levantei de repente e vi as pernas de uma senhora que saltou do 11º andar e caiu bem assim em frente à sacada da minha biblioteca. Menos de 40 anos, se matou. Sabe por quê? Porque os homens não estão confiando mais no Senhor. Sabe por quê? Porque não aprenderam a descansar. Porque quem confia, confia porque conhece, e confia em quem é confiável, e confia para descansar. Por que você está deixando a sua alma se perturbar? Esta noite venha para debaixo das sombras das asas do Onipotente. O Salmo 91, eu gosto de atualizar, diz assim: aquele que habita e usa uma conjunção aditiva. A corrigir assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Coloca descansar lá para o futuro, mas atualiza assim: aquele que habita e descansa. Habita para descansar e descansa porque está habitando. Onde? A sombra do Onipotente. O que ele faz? Ele confessa, na primeira pessoa do singular: o Senhor é o meu Deus. Ele não é apenas o meu Deus, Ele é o meu refúgio. Qual é o próximo verbo? E nele, tão somente nele, eu confiarei. Nós precisamos disso. Permita que o Espírito de Deus te leve para a sombra das asas da onipotência hoje, para você aprender a descansar em Deus. É claro que a gente vai sofrer de alguma medida, alguma dimensão, a influência deste mundo perdido, mas não deixe isso roubar a sua paz. Não te indignes, nem te aflijas demasiadamente por causa do sucesso daquele homem, e nem inveje o sucesso do pecador e do ímpio. Descanse em Deus. Fica lá naquele seu emprego. Termina o seu curso, moça. Termina a sua faculdade. Deus te quer lá. Deus precisa de você lá. Agora, coloque toda a sua confiança no Senhor, que tudo pode. Ele é o Senhor soberano e absoluto sobre tudo e todos. Coloque a mão sobre o seu coração enquanto nós oramos juntos. Pai de amor, Deus de infinita bondade, nós reconhecemos humildemente mais uma vez aqui esta noite, de que tantas das vezes na estrada da vida, na trajetória da existência, nós enfrentamos quadras difíceis, milhas de desertos áridos, sol causticante, e o inimigo das nossas almas, que labora e trabalha pela perspectiva da negação de Deus, do materialismo, aí fora, quer nos induzir a pensar, a imaginar, a assimilar que tudo não passa de uma ilusão, de um mito contado por carolas e beatos religiosos. Mas nós estamos também humildemente nos rendendo a Ti esta noite mais uma vez. Restaura a confiança e a nossa convicção aqui esta noite, Pai. É claro que ao olharmos esse mundo da perspectiva apenas horizontal, nós não vemos um horizonte favorável. Há muita peste, há muita mortandade, há muita violência, falta amor. Deus, pelo Teu Espírito Santo, vem derramar em nossos corações uma chama nova de confiança e convicção. Toma nossa alma cansada e às vezes aflita, e
leva-nos mais uma vez para junto do seu coração esta noite. Faz-nos sentir o pulsar do seu coração amoroso sobre o nosso coração cansado, a fim de que em momento algum, Pai, nós venhamos desistir. Sobretudo, renova em nosso coração a fé e a confiança, para que nós consigamos tirar os olhos da horizontalidade e colocá-lo na verticalidade e contemplarmos o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, onde o Senhor governa tudo e todos. Pois a tua palavra nos diz no Salmo 103, versículo 19, que o Senhor tem assentado o seu trono no céu e governa sobre tudo. Não são os homens maus, nem a malignidade, nem as ideologias anti-Deus que darão a última palavra, mas é a verdade do Evangelho. E o teu Espírito comunica isso ao nosso coração esta noite, restaurando em nós a confiança, a convicção e a certeza da tua presença constante conosco. Em nome de Jesus te pedimos, Pai, fica conosco hoje e sempre. Amém. Gente, muito obrigado. Deus nos abençoe.